Meu caro Belivaldo, governador, boa noite. Tudo bem? Boa noite, irmão. Agora você que O senhor viu o troféu, não? só nós temos. O senhor viu o troféu, não? Troféu. Gostou do troféu, Olha, não? tiramos aqui uma foto e vou botar já no meu Instagram e no meu Facebook, viu? Eu e Gilmar e eu. Só nós temos esse troféu. Só nós, porque depois de nós também, né? Agora me diga uma coisa, governador, o caso Embrapes, quando é que vai se resolver? O que é que está faltando do caso Embrapes. Eu quero saber exatamente isso. A Embrapes não recebe, porque não pode receber, e aí o governo não paga, porque se pagar vai para indenizatórios que a Embrapes Nós deve temos ao dois Banese, problemas. e os empregados estão sem receber. Nós temos dois problemas em Embrapes. Um, contrato, principalmente com a saúde, que trata de prestação de serviço com servidores. A Embrapes estava com um problema de um empréstimo que fez junto ao Banese, por antecipação de recebíveis, enfim, e que o Estado ficou impossibilitado de pagar diretamente a Embrapes sob pena do banco sequestrar esses recursos. Essa parte já foi resolvida e, nesse período, o Estado pagou diretamente na conta do empregado, daquele cidadão que presta serviço ao Estado via Embrapes. Pagou duas vezes. Certo, né? Em relação ao outro contrato, há um contrato de prestação de serviço no que diz respeito à manutenção de imóveis, de prédios, enfim, e que nós estamos acompanhando esse contrato porque as informações que obtivemos é que existia cobertura contratual para um certo montante e a necessidade de pagamento por indenização em outro montante e para fazer pagamento por indenização, você tem que ter uma justificativa, né? A solicitação e autorização por parte do então secretário, né, da Saúde. À época, não estou aqui fazendo um juízo de valor de ninguém, não estou dizendo que tem nada errado. O mais importante agora é que resolver. qual o problema que apareça. O importante é resolver o problema. Nós já acionamos a Procuradoria-Geral do Estado e os processos estão andando para que a gente regularize de uma vez por todas os dois problemas relacionados à Embrapes. O parte do Estado que estiver faltando regularizar, nós vamos regularizar. Agora, claro, desde que a gente não tenha nenhum problema, nenhum risco, de repente o dinheiro ir para a conta da Embrapes no banco e o banco segurar. Mas eu, inclusive, fui ao próprio Banese, pedi ao presidente do banco que ele renegociasse essas dívidas, fizesse uma repactuação, portanto, do que eles estavam devendo, para que a gente coloque isso em ordem. Eu quero crer que até a próxima semana tudo vai estar resolvido em relação à Embrapes. Enquanto isso, os empregados vão continuar sem receber. Bom, em relação ao pessoal que presta serviço diretamente ao Estado, se for necessário a gente pagar diretamente a esse empregado, a gente faz. Eu vou buscar essa informação amanhã Desde que e até haja posso amparo passar jurídico, né? Eu quero ter amparo jurídico, eu quero ter a certeza que tudo está tranquilo em relação a isso. Fundação Hospitalar de Saúde, inclusive eu já pedi a você, Belivaldo, que receba a mim e uma comissão de empregados que continuam angustiados. O que, é que o governo quer dizer? Eu tenho dito sempre o seguinte: nada faremos que tenha como objetivo prejudicar os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. Pode ficar tranquilo, servidor da Fundação Hospitalar, sobre isso. Inclusive, cheguei um pouco atrasado, você havia solicitado que eu chegasse um pouco mais cedo, mas cheguei dentro da apresentação do programa, né? E estava exatamente reunido com a doutora Aparecida, com o secretário de Planejamento, na Secretaria de Planejamento, tratando dessas questões relacionadas à Fundação Hospitalar, a reivindicações de servidores, enfim, porque nós vamos entrar num processo agora de proibições, né? Por conta da legislação eleitoral. Exato, então estamos cuidando disso e nem pode ficar tranquilo, não faremos nada, absolutamente nada, que corra o risco de prejudicar qualquer servidor da Fundação Hospitalar de Sergipe, respeitando os acordos que foram mantidos até agora, o direito adquirido. Nada será feito sem conversar com essa turma, nada será feito para prejudicá-los. Ou seja, mas até a eleição nada será possível fazer. Nós estamos acompanhando, né? O que for possível dentro da legislação, porque a legislação eleitoral cria dificuldades. Mas há um acordo, um TAC, né, salvo engano, que foi firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público, que vai até março de 2019. Então ninguém vai simplesmente acabar uma fundação de um dia para a noite. A gente encontra fórmulas para sair, porque essa turma trabalha prestando serviço às unidades hospitalares, né? E a gente precisa desse povo. O senhor pode garantir que o senhor governador, esse pessoal não vai perder o emprego? Em hipótese alguma, não vamos fazer nada para prejudicar ninguém, não há interesse nisso. Embora 2019 o senhor possa não ser o governador do estado. Mas até lá a gente vai encontrar, desculpe aí, tanto conversei já hoje que a garganta vai pifando. Né? Daqui para lá a gente encontra essa saída legal para poder dar garantia a esse pessoal.
o 13º salário, o pessoal está em dúvida, a partir da divulgação hoje à tarde do governo, de que a partir do dia 2 de julho, o servidor poderá, então, pedir ao Banese o seu 13º, a metade do 13º, mas a dúvida é o porquê também poderá ser de forma integral. Vamos lá. Sim, olha, nós anunciamos hoje porque o pessoal vem perguntando há muito tempo, né? E buscamos os meios, as condições para que pudéssemos garantir o pagamento do 13º, né? Essa antecipação. Porque, na verdade, o 13º, na forma da lei, a obrigação do seu pagamento é no final do ano. Você pode até antecipar, mas não está obrigado a antecipar. E nós vamos antecipar, né, os 50%. O restante fica para dezembro. Os detalhes, para não correr risco de ficar todo mundo agoniado, no decorrer da próxima semana a gente vai explicar tintim por tintim, né? Se a gente faz isso de forma integral via banco, se isso vai redundar num pagamento de juros ou não, porque como antecipação você vai ao banco. É diferente de quando você tem a obrigação de pagar, não tem um recurso, e o Estado fez o quê? Orientou que esse pessoal fosse o banco e o Estado pagou o juro por conta dessa operação de crédito. Sim. Agora, como se trata de uma antecipação, você diz assim, o Estado vai disponibilizar o recurso. Você pode antecipar. Não será empréstimo. Não será empréstimo, né? O servidor não tomará empréstimo ao banco. Não, por antecipação, ele vai fazer como se fosse um empréstimo. É isso que a gente está precisando detalhar direito, né? Se ele fizer a opção de, não, eu não quero receber via banco, a gente vai pagar isso em 5 parcelas. Mas, enfim, por obrigação... Se não vai receber via banco, aí vai receber em 5 parcelas a partir do mês de julho. A partir do mês de agosto. A partir do mês de agosto. Salário e um quinto, né? Se não fizer a antecipação via banco, sim, que será a antecipação de a metade do salário, isso, aí vai receber essa metade em 5 meses. Em 5 meses a partir de agosto. Exatamente. E aí em dezembro a gente paga o restante. Repetindo, o Estado tem a obrigação de pagar o 13º no final do ano. Nós estamos buscando meios para antecipar em 50% esse pagamento. Os detalhes nós vamos explicar tudo direitinho a partir da próxima semana, já que somente estaremos todos, né, aptos a realizar essa operação a partir do dia 2 de julho. Portanto, o que importa é, vamos encontrar a forma, porque num determinado momento, o que é que a gente fazia? Antecipava um determinado valor do 13º na data do aniversário. Não fizemos mais isso, por questões de ordem financeira. De novo, só estando obrigado a fazer isso no final do ano. Aí, no final do ano, você poderia fazer a discussão do 13º como um todo. Mas não, vamos antecipar 50% a partir de julho. Detalhes a gente vai fornecer a partir da próxima semana. Amanhã eu vou estar viajando o dia todo. Sexta é ponto facultativo, mas eu vou estar trabalhando. Já convoquei uma reunião com o secretário de Estado da Fazenda para segunda-feira, logo após o Jogo do Brasil, perdendo ou ganhando. Mas vamos ganhar dessa vez, com certeza, né? Vamos trabalhar, vamos torcer, né? Um minutinho só. Torcer para isso. Torcer para o Brasil ganhar. Mas é bom se vencer, né? Um minutinho só. Vamos acreditar, né? Vamos torcer, né? Agora, a Rússia está fazendo sucesso, a gente precisa fazer também, né? Quem foi quem ensinou a Rússia a jogar bola? Ensinaram a Rússia, eu acho que lá o negócio está deferrando, né? Está deferrando, verdade, enfim. Mas vou trabalhar na sexta-feira e a partir da próxima semana a gente... A metade, quem optar pela metade, será dia 2 de julho. A partir do dia 2 de julho. A partir do dia 2 de julho. A partir do dia 2 de agora, julho. tudo isso será explicado semana que vem. Próxima semana a gente detalha tudo. E por que não é agora? Porque eu preciso tirar algumas dúvidas. Não há dúvida de que nós vamos antecipar. Mas é preciso a gente ver o seguinte, até que ponto é interessante fazer até certo valor com o banco, até que ponto a gente pode antecipar sem que ele tenha que ir ao banco. Estamos buscando fórmulas que de repente a gente possa melhorar essa situação do servidor. Os reformados policiais e bombeiros militares. Sim, nós também estamos tratando dessa questão, conversei agora com a doutora Aparecida. Minha agenda de segunda-feira eu já suspendi toda ela para que eu passe segunda-feira o dia todo na Secretaria de Planejamento e Gestão, com o secretário de Estado da Fazenda também na segunda-feira, com a Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente discuta essas propostas que temos lá, esses pedidos de esclarecimento de dúvidas, e em especial no que diz respeito ao pessoal da Polícia Militar, que esteve comigo por 2 vezes, acompanhado tanto de você, do nosso querido amigo deputado Gilmar Carvalho, e, para ser justo também, do deputado Capitão Samuel. Exatamente. Enfim, o pleito é de todos, o que importa é que a gente incute uma forma para resolver, né? Encontrar uma saída, o que não puder ser para agora, será para logo mais, enfim, para que a gente tire essa dúvida e dê tranquilidade a esse pessoal. Mas o projeto que os reformados querem, que naturalmente se negociar,
será encaminhado para a Assembleia em tempo hábil ainda? Por isso mesmo é que eu tranquei toda a minha agenda de segunda-feira para que eu tenha tudo isso definido na segunda, porque na próxima semana nós teremos o encerramento dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Né? Então acho que fazendo um apelo aí a todos que compõem a Assembleia, se necessário for, estica até a quinta tarde e de repente a gente volta a esse projeto. Esse e outros mais que nós estamos vendo em relação também a algumas solicitações de algumas categorias de servidores. Governador, eu sei que você é um brincalhão assim como eu. Você acha o Tcheco um Zé Ruela? Né? Rapaz, eu acho que ele está fazendo um verdadeiro sucesso. Essa é a verdade. Não, é o cameraman mais famoso do Sergipe hoje. Pense. Rapaz, o Caba tá podendo. O Caba tá podendo. Muito bem. Parabéns. Ele quer passar a perna em mim. Cuidado que de repente você pensa que ele é Zé Ruela e de Zé Ruela ele não tem nada. Aí o Zé Ruela seria eu. Aí. Exatamente, cuidado para não tomar uma meia-lua. Pois é. Agora voltando então aos questionamentos em relação ao governo do Estado. Recebo aqui policiais civis, aquela velha pergunta que vai se tornando cada vez presente até que você resolva todos os problemas, ou seja, convocando todos. Qual será a próxima convocação dos policiais civis concursados? Despachei ontem com o secretário de Estado da Segurança Pública, o João Eloy, e a doutora Catarina, e nós vamos estar anunciando na próxima semana o quantitativo de convocação de mais policiais, de peritos, pelo menos mais um ou dois médicos legistas e também os papiloscopistas, né? Enfim, há uma necessidade de contratação de pessoal e nós vamos assinar o decreto já na próxima semana. Já na semana que vem. Na semana que vem. Aproveitando aqui a oportunidade, o nosso querido Salles me passa aqui informação em relação à Embraps, a empresa já deve ter iniciado o pagamento dos funcionários. R$1.232.000, esses recursos foram pagos no dia de hoje, diretamente à empresa, diferente dos meses anteriores que foi pago para os funcionários. Significa dizer que a empresa já resolveu o problema dele em relação ao banco, já recebeu, portanto, R$1.232.000 e ela própria vai estar pagando já os seus funcionários, já que no dia de hoje esse recurso foi liberado. Não, nesse caso aqui, o Estado teve esse cuidado de não passar diretamente para a empresa, para o banco não ficar com esse dinheiro. Então, por aqui a gente chega à conclusão de que ele já resolveu o problema dele em relação ao banco e com isso, portanto, vai poder receber a sua fatura e automaticamente com isso também pagar aos seus funcionários. Portanto, problema resolvido. Olha a pergunta aqui no WhatsApp 988691008 de Mato. Eles queriam saber se o governador tem conhecimento da devolução dos carros locados da Secretaria da Fazenda. Olha, nós estamos fazendo devolução de carros locados em diversas secretarias. Inclusive, estamos trabalhando um aplicativo para que o Estado funcione mais ou menos da forma como funciona hoje o Uber. Né? Acabar não de uma vez, mas diminuir no máximo que a gente puder essa história de locação de veículos, principalmente locação de veículos com motorista. Porque você corre o risco de repente você ter um carro alugado com motorista e passa ali 2, 3 dias sem necessidade nenhuma de prestação de algum serviço via esse veículo, mas o Estado vai estar pagando do mesmo jeito. Então é muito mais fácil via aplicativo, um aplicativo onde você vai poder fazer contratos com diversas operadoras, enfim, de veículos, até mesmo com táxi, enfim, através de cooperativas, e na hora que você precisar, você aciona o aplicativo, vai ter o carro à sua disposição, para que com isso você tenha mais facilidade com a mobilidade e automaticamente uma diminuição de recursos bem menor. A ordem é de devolver o máximo que a gente puder de veículos, sem que a gente atrapalhe o serviço do Estado, mas provocando a economia. Há poucos instantes, o repórter Marcos Couto, ele deu em linhas gerais algumas situações que envolvem a segurança pública de Sergipe. Em uma delegacia de polícia aqui em Aracaju, fios da internet soltos ali pelo chão já há mais de 5 dias. Uma outra delegacia que ele informou aqui, não lembro bem agora qual delegacia, mas aqui em Aracaju, também com ar-condicionado quebrado, sem funcionar. Essas dificuldades, você tem conhecimento? Não, até mesmo porque não cabe ao governador ter conhecimento desse tipo, né, de dificuldade que envolve a administração, né, digamos assim, de um prédio público relacionado a uma delegacia. Se há problemas na delegacia dessa ordem, a obrigação é
o delegado, alguém responsável pela área administrativa da delegacia, comunicar à Secretaria de Segurança Pública e ela automaticamente tomar as suas providências. Há recursos disponíveis, né, para custeio, ainda que não seja o suficiente ou total, o que gostariam de ter, mas há recursos e não vai ser o conserto de uma fiação, alguma coisa que vai impedir o funcionamento de uma delegacia. Portanto, é uma coisa que tem que ser resolvida aí diretamente entre a delegacia e o setor competente da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Você vai ter ainda a condição até o final do seu mandato de colocar em dia o salário dos servidores? Estamos trabalhando para isso. Exatamente por isso é que a gente está com um projeto, né, e que você já deve ter tomado conhecimento, até por algumas explicações que já foram dadas aí pelo secretário de Estado da Fazenda, cujo objetivo é diminuir o valor de contratos, diminuir o quantitativo de contratos, renegociar valores de contratos, para que a gente provoque uma economia aí até o final do ano de pelo menos 150 milhões de reais no nosso custeio. Fazendo isso, reduzindo despesas e aumentando a nossa arrecadação, principalmente cobrando de forma mais incisiva os sonegadores do Estado, acho que vai dar para a gente buscar todos os meios e conseguir, de repente, trazer, né, a folha dos servidores o mais rápido possível para o mais próximo possível, né, do dia 30. Né? Alguns servidores recebem até o dia 30, principalmente da Secretaria de Estado da Educação, praticamente 90% a 95% do pessoal da educação recebe dentro do mês, mas o ideal nosso, o objetivo nosso é trazer o mais rápido que a gente puder a folha de servidores para o dia 30. Se não no todo, mas pelo menos em parte. A gente vai trazendo aos poucos. Quem sabe, né, Gilmar, no primeiro momento, você estabeleceu o seguinte: quem ganha até 2 salários mínimos, quem ganha até 2, não é dar 2 salários mínimos a todo mundo, quem ganha até 2 salários, ou quem ganha até R$ 2.000 por mês, você pagar já no dia 30, você vai atingir um percentual forte e alto e, principalmente, atingir quem ganha menos, que é quem mais precisa. Não está definido ainda. Não está definido, mas estamos trabalhando com esse objetivo. Espero, Deus, que a gente consiga. A energia não está faltando para que a gente trabalhe com esse objetivo. Um ouvinte hoje na Mix FM, o Emanuel, ele disse o seguinte: Gilmar, o governador atual então já conseguiu pagar pelo menos até o dia 12 do mês seguinte. Agora anuncia pagamento da metade do 13º salário no início do segundo semestre, em julho. Ele vai continuar pagando pelo menos até o dia 12 depois da eleição? Olha, tudo que eu pretendo... Está gravando tudo aqui. Tudo que eu pretendo, e só farei isso a partir do momento que eu tiver essa garantia, mas o meu desejo é, até o final do mês de julho, anunciar um calendário de pagamentos, e um calendário de pagamentos para prevalecer até o mês de dezembro. E se eu anunciar que pagarei até dezembro, eu estou trabalhando, para os meses de eu estou trabalhando com esse objetivo. Se eu tiver condições de garantir isto, eu anuncio. Se eu não tiver condições, eu não anuncio. Por que é que eu estou esperando para o final de julho? Porque, historicamente, o mês de julho é o mês onde nós temos a maior queda na arrecadação do FPE. Nós já tivemos a terceira maior queda de arrecadação do FPE dentro deste ano, levando-se em consideração todas as parcelas do mês, no FPE do dia 20. A gente, aliás, dia 20, hoje, não é isso? Nós estávamos com a perspectiva de receber 71 milhões de reais de FPE. Recebemos 55 milhões. Portanto, uma queda substancial, considerando que nós também tivemos uma queda grande na arrecadação do ICMS por conta da greve dos caminhoneiros, que mexeu com a economia como um todo. Então, se eu conseguir ultrapassar essa barreira do mês de julho, aí eu acredito que vai dar para a gente chegar no mês de julho e dizer assim: olha, o calendário a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro é este. Se eu não tiver condições de garantir, eu não faço, porque eu não gosto de mentira. Algumas pessoas perguntando aqui, são policiais civis reenquadrados. A questão do reenquadramento, eu até estive com o Jô em audiência com você lá no Palácio de Despachos. Já há alguma decisão? Exatamente. E esse pessoal a gente precisa fazer apostilamento, né? E com isso também ver a questão do impacto financeiro que isso provoca. Você esteve conversando comigo esses dias em relação à questão relacionada aí aos policiais, né? Exatamente. Da reformados, enfim, e tudo isso provoca impacto financeiro. A gente tem que ter a responsabilidade de administrar
com os pés no chão, né? Nós não podemos achar que em determinado momento a gente administra como se estivéssemos com uma varinha de condão na mão fazendo um milagre, né? A diferença entre uma caneta e uma varinha de condão é grande. E a caneta, ela precisa estar com tinta. E estar com tinta significa dizer estar com recursos financeiros para que a gente possa assumir compromissos e cumprir. Então, eu tenho me sensibilizado com essa questão relacionada a essa turma, mas a gente tem que estar fazendo conta e desmanchando conta para que a gente só anuncie aquilo que a gente puder cumprir. Está, sim, na nossa relação de discussão. Vamos passar também, dentro desta pauta, esse assunto para a discussão de segunda-feira, porque, repito, nós vamos entrar num processo cuja legislação eleitoral nos impede de fazer qualquer coisa em relação a benefícios de servidores a partir do dia 7 de julho. Exatamente. Então, aquilo que houver condições de ser definido, aquilo que houver condições de se decidir, a gente vai ter que decidir no decorrer da próxima semana. Aliás, antes do dia 7, não. Até terça ou quarta-feira no máximo, para que a gente conte com o apoio, né, da Assembleia Legislativa, para que automaticamente a gente aprove qualquer coisa na Assembleia, porque o recesso da Assembleia Legislativa se dá no dia 30. Né? E salvo engano, dia 29. Exato, na sexta-feira, dia 29, né? 29. Mas, de qualquer maneira, os deputados aí, o pessoal vai até o dia 7, se for necessário. Mas eu, só para perguntar aqui o seguinte, PSS da Saúde pergunta, é uma maneira que o governo está encontrando para depois jogar os empregados da Fundação na rua? Pelo contrário. Né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, até mesmo porque nós conseguimos autorização, né, em função de um acordo existente entre o Estado, o Ministério Público Federal, e a gente tem contactado com o Ministério Público Federal para que fizéssemos esse processo seletivo, inclusive através da própria Fundação Hospitalar de Sergipe. O processo seletivo está sendo feito porque é uma necessidade real de pessoal. Agora, eu não podia fazer um processo seletivo sem conhecer o impacto financeiro disso. O processo seletivo que nós anulamos tinha um impacto financeiro da ordem de 10 milhões de reais por mês. Se eu tivesse feito isso, eu ia ter dificuldades imensas, porque a gente não ia ter condições de pagar. 10 milhões de reais a mais, Gilmar Carvalho, por mês na folha de pagamento, significa mais 3 pontos a mais em cima da lei de responsabilidade fiscal. Governador, muito obrigado, um abraço para o senhor. Tá? Uma boa noite, muito obrigado por ter vindo, viu? Bom São João para você e para todos nós.